novo, né? Eu ia morrendo de medo de não dar conta de fazer isso pra mim. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. Eu vou deixar o microfone de vocês aberto, tá? Tem o chat também. Certo? Professor? Oi. Hoje eu vou só ficar por conta de prestar mais atenção na aula mesmo. Quase, eu não vou conversar porque eu não tô bem, tá? Tô passando mal. Tá bom, sem problema. Se você quiser descansar, não tem problema não. Depois você pega a aula, tá bom? No portal. Que tristeza é essa, professor? Tô não, tô tranquilo. Tá cansado? Pouquinho, viu? Hoje o dia foi bem intenso lá na unidade, mas tá tranquilo. Então vamos lá. Acho que não vai chegar mais ninguém não pra aula. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre fontes de contaminação radioativas, prevenção e controle. O que vocês acham que são essas fontes de contaminação radioativa, essa prevenção e esse controle? Alguém tem ideia? É tipo aquela máquina radioativa do Sérgio, lá de Goiânia? Não. Essas coisas que geralmente, esses negócios de petróleo, que às vezes estoura. Também não. Também não? Vamos pensar no contexto de saúde hospitalar, tá? Fontes de contaminação radioativas. O que vocês acham que dentro de uma unidade hospitalar pode ser? Uma máquina com defeito passa radiação para o paciente? Não necessariamente com defeito, tá, Ivonete? Então, essas fontes de contaminação, na realidade, muitas vezes, são todos os tipos de aparelho dentro de uma unidade hospitalar que transmite radioatividades e a gente vai perceber essa prevenção e esse controle, além de outros fatores aí durante a aula, tá certo? Então, vamos lá. O que é uma contaminação radioativa? A contaminação radioativa é o contato e a retenção de material radioativo, geralmente em forma de líquido ou poeira. Pode acontecer por meio de inalação, da ingestão ou da penetração através da pele ou de algum ferimento específico. Essa contaminação pode ser do tipo externa ou interna. A contaminação do tipo externo ocorre na pele ou nas roupas, onde pode cair ou ser retirada por atrito, contaminando pessoas e objetos. Já a contaminação interna é o material radioativo dentro do corpo, o qual pode contaminar através da ingestão, inalação ou por meio de lesões da pele. Então vamos lá, alguém lembra qual que é a minha formação? Biossegurança?
Especialista em oncologia. Exatamente. Ah, Então, o que acontece sobre uma contaminação radioativa? Então, vamos lá. Um paciente, por exemplo, com câncer, ele precisa fazer quimioterapia e radioterapia, não é verdade? Quando é inerente e com ação direta a essas contaminações, isso pode trazer graves danos para o paciente. Vamos pensar num contexto assim, ó. Um paciente precisa fazer radioterapia. Então ele vai lá para fazer uma radioterapia e ela é uma radioterapia local. Qual que é o objetivo dessa radioterapia? O que vocês acham que é o objetivo? Antes de vocês responderem o objetivo, vocês sabem o que é o câncer? Alguém? Alguém, gente? Ninguém? quando eu abro a matraca, não acerto uma. Ué, mas você tá aqui é para arriscar mesmo. Vamos lá. Alguém sabe o que é câncer? Como desenvolve o câncer? Professor, eu acho que é tipo uma célula, essa célula se desenvolve e vira um tumor, tipo um tumor. É basicamente isso daí mesmo, Aparecida. Olha, o câncer, ele é uma má formação em uma célula que se desenvolve e ela automaticamente vai se desenvolvendo em malformações, criando um aglomeramento. Como nós dizemos na área técnica, é uma massa. Ela pode ser uma massa que desenvolveu em determinado estágio, estendendo-se por toda a parte do corpo, ou não, ou local. Então, isso aí vai depender muito de cada diagnóstico. Então, quando eu utilizo a radioatividade, a radioterapia, exatamente para... Deixa eu só admitir aqui a Gisele, que caiu, e a Débora. Parece que caiu também. Quando eu foco essa radioterapia através dessa radioatividade naquele local e naquela célula, a intenção dela é minimizar e eliminar essas células com má formação, matar elas. A palavra certa seria isso. Então, isso em pequena quantidade ou em efeito benéfico para a pessoa, isso tem grande valia. Isso é ótimo, né, para o tratamento. Então, seria um tratamento benéfico. Porém, existem efeitos colaterais. Então, todo mundo que passa por uma radioterapia, ela vai ter alguns efeitos colaterais, como enjoos, ela vai ter náuseas, ela vai ter cansaço físico, fraqueza, muitas vezes falta de apetite, entre outros. Nós não estamos aqui para falar sobre a questão dos efeitos colaterais. Nós estamos aqui para falar sobre exatamente essa radioatividade. Quando essa radioatividade passa do normal, isso pode afetar o paciente. Então, é muito interessante entender que a radioatividade, em uma escala grande, ela vai causar esse tipo de danos às pessoas. Outro exemplo muito importante sobre radioatividade profissionais de raio-x. Já ouviu falar sobre raio-x, né? Que você tira uma fotografia do seu osso ou de algum local, né? Bem, quando
o profissional ele tem contato direto com a radioatividade em larga escala, quando eu falo larga escala, é em grande quantidade, isso vai ser prejudicial. Então, por exemplo, uma mulher que é fértil, se ela tiver muito contato com radioatividade através do profissionalismo dela, ela sendo uma técnica de raio-x ou uma radiologista, ela pode ficar estéril, porque aquela radioatividade em larga escala vai afetar alguma coisa nela, principalmente os órgãos da parte da parte como é que fala? Da parte hormonal dela de gravidez, de gestação. Então isso pode acontecer bastante. Tanto é que antigamente poucas mulheres faziam esse tipo de trabalho por medo, né, da infertilidade. No homem também. Só que todo homem muitas vezes são desleixados com essas coisas. Antigamente nós não... Mas, professor, Oi. aquele colete que eles usam de estânio lá não protege nada, não? Protege, eu vou chegar lá. Muitas vezes, aliás, antigamente não se tinha proteção específica para essas radioatividades dentro de um raio-x. Hoje se modernizou muito. Então, para início de entendimento, quando você vai se proteger de uma radioatividade, a primeira coisa que a gente pensa é ficar longe do local, né? Mas quando não tem como ficar longe do local, porque eu sou o profissional ou eu sou o paciente, existem roupas apropriadas tanto para o profissional quanto para o paciente. As estruturas físicas hoje de uma unidade de raio-x dentro de um hospital, ou se não uma ressonância magnética, entre outros aparelhos aí que desenvolvem radioatividade, são todas protegidas com paredes de chumbo, paredes com dupla parede, duplo tijolo, aliás. Tem uma contenção entre o aparelho de raio-x e o disparo do raio-x. Então, tudo isso hoje tem mudado. Na realidade, hoje que eu digo há anos atrás, mas não tão velhos, são anos que evoluíram bastante recentemente. Então, aquelas roupas, para vocês entenderem, é uma roupa de chumbo. Alguém já fez raio-x aqui? Eu imagino que a maioria, né? Ou todo mundo já fez algum tipo de raio-x. Eu já fiz. Então, aquelas roupas são bem pesadas, não são, Ivonete? Bastante. Então, é porque ela é uma roupa de chumbo. Por quê? Porque o chumbo impede que a radioatividade ultrapasse para o seu corpo, dando a oportunidade de fazer, sim, a imagem, porém com proteção. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Como a contaminação radioativa ocorre no corpo? Então, vamos lá. Como ela ocorre quando acontece uma necessidade de um raio-x ou de um outro procedimento de radioterapia ou quimioterapia? Em geral, a radiação atua nas estruturas moleculares das células, impossibilitando a saudável reprodução da célula e provocando alterações aleatórias e graves em nosso DNA, que interfere no adequado funcionamento de todo o corpo ao mudar proteínas essenciais para a manutenção da vida. Além disso, destrói o metabolismo e ocasiona sintomas tais como sangramentos, vômitos, diarreia, podem gerar um câncer e até mesmo a morte.
Há alguns tratamentos para desintoxicação de pessoas contaminadas com radiação, mas a sua eficácia dependerá do nível de exposição do organismo e de condições anteriores de saúde, visto que em sua grande maioria a contaminação é letal a curto ou a longo prazo. Estudos revelam que existem contaminação radioativa quando radionuclídeos artificiais estão presentes no ambiente terrestre, como no solo, nas plantas, na água, nos alimentos e em nosso corpo interno e externo. Se uma pessoa sofre contaminação por radiação, consequentemente ela torna-se uma ameaça para outras pessoas, visto que o material radioativo que está presente em determinado corpo permanece emitindo radiações e isso poderá contaminar outras pessoas. Bom, um exemplo vivo disso daí é o que, ô Ivonete? Você acabou de dizer agorinha. Lembra? É o quê? Da proteção da roupa? Isso, mas antes disso, você me disse sobre um local, lembra? Da máquina? Exatamente, isso, lá no Césio, lembra? O que aconteceu? Vocês lembram o que aconteceu? Pessoas, achando que aquilo ali era uma sucata, começou a desmontar. Então, eles ficaram contaminados e, posteriormente, contaminando as outras pessoas. Isso acontece, isso pode voltar para o segundo tópico, que gera câncer, tem sintomas de sangramento, vômito, entre outros sintomas. Alguém ia falar alguma coisa? Contaminação radioativa na agricultura. Isso daqui, fatos que ocorreram sobre efeitos de contaminação por radiação, são aqueles fatos que a gente pode recordar. Estão lembrados dos fatos? Lembra de alguns fatos que ocorreram? Vamos, gente, não demora a responder, não. Eu não entendi, professor. Fala de novo. Fatos que ocorreram sobre efeitos de contaminação por radiação. Vocês lembram? O sintoma? Não, fatos. Os fatos. Lembra lá, a principal no Brasil foi o Césio. Depois teve outros. Em outros lugares do mundo também teve. Lembra? Chernobyl, Yucca Plate, essas coisas. Exatamente. Esse é o Wilson falando? Não, eu estou dando cola. Antônio, graças a Deus você manifesta na minha aula, você é todo tímido, nem conversa. Não, é o calor. É o calor, né? É isso mesmo, Antônio. Chernobyl, qual o outro que você disse? Vamos recordar que até eu deu branco agora na minha cabeça. É o Yucca Plate. Isso. Qual mais? Lembra de mais algum? Entre outros que ocorreram aí ao longo dos anos, né? Tem um fato muito interessante, eu não sei se vocês lembram daquela bomba de Hiroshima, estão lembrados? Aquela bomba de Hiroshima que ocorreu, ela transmitia radioatividade também. Então, ela teve uma larga escala de mortes naquela época, que além da detonação, ela conseguiu prejudicar o local em específico está abandonado por conta da radiação. Bom, vamos falar então sobre contaminação radioativa na agricultura. Eu não sei se vocês sabem, isso é uma coisa que está acontecendo muito hoje na atualidade. Vocês sabiam disso? Que grandes empresas, elas estão radioativando os alimentos
a fim de que elas durem mais? Sim, colocando muito agrotóxico, muitas coisas para conservar os alimentos. Exatamente, acontece muito isso. Então vamos lá, ó. A agricultura também pode Outra ser. coisa, a radiação causa antioxidação, né? Pera, repete. Oxidação. Repete, Antônio, que eu não entendi. É porque a radiação, ela atrasa a oxidação. Exatamente, é isso mesmo. A agricultura também pode ser afetada pela contaminação por radiação, uma vez que o perigo maior está na exposição às radiações ionizantes que podem ocasionar danos biológicos nas células de novas sementes e cultivos. A radioatividade vem sendo usada na agricultura de diversas formas, sendo que uma delas é na conservação de alimentos. A irradiação de frutas, legumes, cereais, frutos do mar, entre outros, diminui a quantidade de fungos e bactérias, aumentando assim seu tempo de conservação. Por exemplo, se o alimento for submetido a uma radiação de 200 a 500 mil rad, ocorre a pasteurização do alimento, ou seja, ele vai ter mais tempo de conservação, mas desde que seja guardada em embalagens especiais ou em baixas temperaturas. Então, isso é o que mantém, muitas vezes, esses alimentos. Eu não sei se vocês já observaram algumas transformações incríveis quando você vai no supermercado fazer compras. Vocês já observaram que você compra... Você olha lá aquelas frutas maravilhosas. Eu até digo aqui um lugar onde tem frutas de primeira qualidade, frutas e verduras, que é o Campeão. Para mim, ele é um dos campeões mesmo em questão de qualidade de frutas e verduras. Vocês já observaram que quando vocês compram aquelas frutas mais bonitas do mundo, aquelas coisas, aquela uva mais grande, toda brilhosa, toda diferente na realidade, e ela chega na sua... Mas só lá no mercado, né? Exatamente, você tirou as palavras da minha boca. Aí Porque você mal chega em casa, já tá toda feia. Exatamente, exatamente. Sabe por quê? Porque a conservação delas, ela já vem modificada radioativamente. A conservação delas dentro dos supermercados já é como diz aqui o quarto tópico, é em temperaturas baixas. Aí você pega ela naquela temperatura de menos não, porque menos congela. Mas se você pega ela numa temperatura ali de 2, 8, por aí, a hora que você chegar na sua casa, nesse período, ela já sofreu ali uma transformação. Quando você deixa, por exemplo, de um dia para o outro, você já percebe que aquela fruta ou aquela verdura já não é a mesma. E o tanto que elas murcham com rapidez, não é verdade? Vocês conseguem perceber isso? Comprei o mamão ontem. Já amadureceu. Comprei ele quase verde. Exatamente. Banana estraga rapidão. Eu moro sozinho, sabe? E aí vim acostumado a ter as coisas na casa dos meus pais lá e cheguei aqui, eu compro pouca coisa, né? Então eu compro assim 3 tomates para me passar 15 dias. Eu compro tomate verde, não demora 2 dias, o tomate já tá maduro. Ah, não, professor. O quê? 3 tomates. 3 tomates. Uai, Para 15 dias. para 15 dias? Você acha que? Ah, meu Deus do céu. É porque eu compro o tomate, o pepino, o repolho. Se fosse um por dia, tudo bem. Tá doida? Um por dia? Não, eu vario a salada, né? Então, gente, olha, você compra ele verde, 2 dias passou, o tomate já tá maduro. Quantas vezes eu fui viajar para casa dos meus pais, eu voltei e minha geladeira tava com tomate podre dentro da sacolinha lá na gaveta de verduras, porque ficou 3 dias lá e já apodreceu. Então, assim, é muito constante isso. Lembrando que, fatos importantes,
A radioatividade em pequena escala, numa quantidade específica, ela é benéfica. A partir de uma determinada quantidade de radioatividade, isso muda. Isso já é prejudicial. Eu não sei se vocês lembram sobre os cereais transgênicos. Lembra? Quando saiu muitas reportagens relacionadas a isso. Alguém lembra? Lembro. Então, o que acontecia? Eles faziam transformações no DNA daquele cereal e posteriormente radioativava elas a fim de que elas durassem mais tempo, né? Se tornassem um grão com durabilidade. E posteriormente, desculpa, a gente tinha cereais aí que o tempo de validade dele era bem maior. E isso hoje é validado pela Anvisa, que é o órgão que determina essas questões. Se vocês observarem aí nessa imagem desse slide, a gente vai observar uma de raio-x e uma de ressonância magnética. Então, nós temos aí questões de disparo de radiações que muitas vezes não são vistas, mas que a gente não tem ideia da quantidade que é infusionada na gente. Então vamos pensar assim, ó, ninguém nunca teve curiosidade, eu imagino que nem eu e nem vocês tiveram essa curiosidade de chegar lá no raio-x que você vai fazer ou que você fez, falar assim, quantos mil rádios vocês vão aplicar em mim? Ninguém não tem nem ideia disso, de questionamento, não sabe se isso está benéfico, a gente não sabe se aquela máquina está com a manutenção em dias, porque tudo isso é uma questão de avaliação. Eu trabalho na DEI, né? Quer dizer, não na DEI, eu trabalho para São Francisco, e lá na DEI eles têm ressonância magnética, raio-x, ultrassom. Desculpa, gente, foi o cansaço do trabalho mesmo, tá? Então, assim, direto eu vejo manutenção lá. Aproveitando essa oportunidade que eu falei em ultrassom, vocês acham que o ultrassom, ela emite radiação? Penso eu que sim, não? Quem mais acha? Gente, Eu também acredito que sim. essa é a Geila, né? Chegou Essa é a Geila atrasada na minha aula. Porque eu não estava conseguindo entrar. Entendi. Tá. E aí minha internet ficou ruim. Professor, eu acho que sim, por causa que no início da gravidez não pode estar fazendo ultrassom. Quem disse? Foi a Aparecida? Não, falando quem disse que não pode fazer raio-x? Quando eu queria fazer exame de ultrassom e eu estava menos 3 meses, assim, 3 meses, aí o doutor falou que eu deveria esperar os 4 meses para fazer e que não é muito bom fazer ultrassom pro bebê. Nada a ver esse médico, meu Deus do céu. Eu nem sou médico e vou contra esse diagnóstico dele. Gente, o ultrassom não transmite radiação. A forma de imagem da ultrassom é através de ondas que ondas sonoras de alta frequência. Nada a ver, tanto é que você pode fazer quantas ultrassons necessário o médico pedir o seu obstetra, para você ter uma ideia. Então, ao contrário de outros aparelhos de imagem, o ultrassom é o único aparelho que não transmite radiação.
Então, a mulher vai fazer o primeiro ultrassom quando? Vai fazer ali nas suas primeiras, até a 13ª semana, ela vai fazer o endovaginal, que é aquela introdução vamos dizer, da câmera, que não é câmera, que é um cabo de alta frequência, que introduz na vagina da mulher, e ali ele vai conseguir verificar saco gestacional, embrião, semana, coração, desenvolvimento, etc. e tal. Por que não se faz por cima até a 11ª semana? Porque quando se faz por baixo, pelo endovaginal, o mecanismo de proximidade do embrião é maior. Lembra que é uma imagem de uma alta frequência, de ondas sonoras de alta frequência. Então, ela precisa ter uma identificação muito próxima ali do saco gestacional, do útero, né? Depois que passa a 13ª semana, que você entra na 14ª e começa a mostrar a barriguinha, aí você consegue ver. Então, eu só estou explicando isso para vocês entenderem o porquê que não é radiação, o porquê que é através de ondas sonoras, tá? Existe essa diferenciação. Então, tirando as dúvidas de muita gente, ultrassom não transmite radiação, certo? Nossa, vocês não estão participativos hoje na minha aula, hein? Nem fala certo, nem ok. Eu quero ver vocês sair reclamando aí que as minhas aulas tá chata, viu? Eu não reclamo não, porque eu gosto. Então, tá certo, então. Fatores que influenciam a contaminação radioativa. Ó, isso daqui a gente vai falar sobre esses fatores que contaminam, tá? O tempo de exposição à fonte da radiação. Vamos lembrar lá na radioterapia. Eu vou fazer uma radioterapia, eu tenho um tempo específico para aquela radiação ser focalizada naquela célula cancerígena. Se passar disso achando que está sendo um benefício, pelo contrário, está sendo um malefício. A distância mantida entre o trabalhador e a fonte de radiação. A blindagem, barreiras feitas de materiais que sejam capazes de absorver radiações ionizantes. Vamos lembrar de uma sala de raio-x. Existe uma parede que ela separa aquela contaminação de outros ambientes hospitalares. Compreendem isso? Não, né? Ninguém responde? Sim. Aí, uso de equipamentos protetores, os níveis de radiação, o poder de conscientizar a sociedade sobre os riscos da contaminação radiativa, dentre outros. Ó, uso de equipamentos protetores e o nível da radiação. Foi aquilo ali que eu disse, a gente nunca está preocupado em saber o tempo, ou a quantidade de rádio que um raio-x transmite e possa nos atingir. E da mesma forma, quando existe uma blindagem e esses equipamentos protetores, a gente tem que ter ciência de que isso vai nos proteger, mas talvez não 100%, porque isso vai depender de como que está o aparelho. Eu não sei se já aconteceu com vocês, porque comigo já aconteceu. Por exemplo, de você ir no dentista, ter que tirar um raio-x, e aí o dentista nem te coloca aquele avental de chumbo. Já aconteceu com vocês? Professor, Demais. sim. Ele sai da sala e vocês ficam sozinhos lá para tirar, sem proteção. Ele sai e deixa a gente lá. Exatamente, exatamente. Gente, isso é um erro.
Sabe por quê? Porque o que o dentista pensa? O dentista pensa assim: ah, ela quase não tem contato, essa pessoa quase não tem contato, não vai fazer mal. Porque está associado aqui, ó, está associado ao terceiro tópico. Aliás, terceiro tópico não. Ao primeiro tópico, ó, o tempo de exposição à fonte de radiação. Então, para o dentista, você tá rapidinho ali, tá tudo bem. Mas imagina você, nesse rapidinho, você tem uma pequena célula em má formação que não desenvolveu corretamente, e aí? E aí? Então, é muito complicado você dizer que você não vai estar correndo riscos por uma coisa rapidinha. Porque a gente não pode alegar isso, a gente não conhece o DNA da pessoa, a gente não conhece o sistema imunológico da pessoa, a gente não conhece nada sobre o que passa dentro da pessoa, certo? Conforme o caso, pode haver consequência também para os descendentes direto. A gravidade dependerá da dose absorvida, do tempo de exposição e da forma de exposição, se no corpo inteiro ou se localizada. Então, tudo isso depende de várias circunstâncias. Vamos lá, princípio ativo. Ó, a questão radioativa, vocês compreenderam bem? Sim, Sim. Certeza? certeza. Ah, que bom, então. Então, nós temos que lembrar o que com relação à radiação? Que tudo depende de tempo. O que mais? Tempo de exposição. Forma da exposição. Quantidade de radiação. Ninguém, gente. Não é possível. Vou ficar muda aqui. Não, professor, estou te ouvindo. Eu quero que vocês falam. Professor, uma pergunta. Pergunta. Sobre aquelas luzes que a gente vai fazer fisioterapia, eles aplicam na gente também? A gente corre perigo com elas também? Não. O perigo que você tem é porque elas são raios ultravioletas, né? Então, assim, não tem a ver com essa condição de aparelhagem com radioatividade. Tem a ver com queimadura, entende? Muitas vezes, aquelas luzes, geralmente ela é umas luzes vermelhas, não é? Isso, que aquece, sobreaquece. Uhum. Ela tem a funcionalidade de amolecer, vamos dizer assim, as juntas, para você conseguir uma coerência dentro da fisioterapia. A palavra certa nem é essa. Deixa eu tentar lembrar aqui como é que é. A intenção da luz de aquecimento no corpo, ela tem a funcionalidade de relaxar a musculatura. Vamos ver se uma penetração de algum remédio, alguma coisa assim, para penetrar mais rápido, coisa assim, nos músculos, coisa assim? Sim, mais ou menos isso. Na realidade, é para a técnica ser eficiente. A funcionalidade é relaxar a musculatura, o aquecimento, relaxar a musculatura, a fim de que você não sinta dor na hora de manipulação do exercício, compreendeu? Sim, professor. Ó, para pensar, Aparecida. Você quando tá no frio, naquele frio dos infernos, e você toma um banho na água quentinha, bem quente mesmo. O que acontece com o seu corpo? Você fica amolecida, com uma vontade de deitar, você quase não quer terminar o banho, de tanto que você já tá, sabe, cansada. Cansada não, mas relaxada mesmo, de uma forma que você quer só deitar. Aconteceu isso já com você? Sim.
Então, Parece que quando a gente toma um banho mais quente, aí a gente relaxa mais. Exatamente. Parece que baixa até a pressão, né? Isso. Exatamente, é isso que acontece. E quando você toma um banho super gelado, o que acontece? Você fica, despertado. Então, existe um parâmetro aí que você tem que entender. A água quente relaxa, a água fria enrijece. Eu não sei se vocês já ouviram, vou até dar uma dica para vocês aí, vocês mulheres que gostam. Todas as vezes que você toma banho na água fria de manhã, a tendência é a sua pele não ter elasticidade. Então, ou seja, a sua velhice ela é retardada. Sabiam disso? Não sabia, foi bom saber. Existem técnicas de mulheres, até que eu já vi isso acontecendo, delas acordarem de manhã, colocarem um refratário com água gelada, colocarem pedras de gelo e submerger a face naquela água e contar de 1 a 10 segundos, a fim de que a pele consiga contrair e manter enrijecida para ela não ter flacidez. Minha pele é flácida, se vocês observarem. Muitas peles, a pele de vocês talvez sejam flácidas também. Se vocês fizerem essa técnica, vocês vão me dizer depois. Então, façam e me digam o que acontece, tá certo? Vou adotar. Pois é, isso é bom, viu? Eu tô com 40 anos e com essa pele de 25. O que vocês acham? Mentira! Faz isso, professor. Professor, mas se fazer isso todos os dias não prejudica, não? Prejudica não. 40 não, mas tô quase, viu, gente? Tô quase chegando lá. Você deve ter uns 30, Como é que é, Antônio? você deve ter uns 34 por aí assim. Exatamente. 34 anos. Eu acho que eu já tinha falado, não, minha idade? Não. Tinha, não? Então você acertou, parabéns, viu? Bem, agora a gente vai falar sobre os princípios ativos dos produtos químicos e preparado não, era preparo. Eu imagino que eu errei na digitação aqui de soluções. Alguém lembra sobre esses determinados produtos nos slides anteriores de um determinado grupo? Gluteído, esqueci o nome dos outros, é difícil. Não, daqui uns dias vocês pegam. Facinho. Alguém mais lembra? Cloriteído. Só? Gente, então, nas aulas anteriores nós vimos sobre a funcionalidade. Nós vamos entender como esse processo funciona de fato, tá certo? Glutaraldeído, todo mundo lembra, né? Sim. Então vamos recordar rapidinho, eu vou ler rapidinho para a gente falar da parte mais específica, tá? Glutaraldeído é um agente desinfetante bactericida que apresenta rápida e efetiva ação contra bactérias, tanto grãs positiva quanto grãs negativa. A solução a 2% em pH de 8, e ele pode ser uma solução de 3,8% também, tá? É utilizado para desinfecção e esterilização de instrumentos como endoscópios, instrumentos odontológicos, equipamentos de borracha ou plástico e outros que não podem ser submetidos ao calor. Uns fungos e vírus, incluindo a hepatite B e HIV. Então, o glutaraldeído ele tem a funcionalidade de tanto desinfecção quanto de esterilização. O que vai diferenciar isso daí, gente? É o tempo de utilização do produto, certo? Todo mundo falando, certo?
Certo. Ok. Então, olha só. Sei. Isso mesmo, gente. Ó. Desinfecção de alto nível, que vai fazer só a desinfecção. Mínimo 30 minutos, conforme recomendação do fabricante da solução. Diluição. O que é diluição? É o tempero do produto para a utilização dele. Isso vai depender da quantidade que você vai preparar. Por exemplo, se você vai preparar 10 litros, 5 litros, 2 litros, compreendem? Sim. Sim. Ok. Sim. Vamos falar sobre, então, a esterilização por glutaraldeído. No mínimo, entre 8 e 10 horas, conforme recomendação do fabricante. A data da ativação desse produto, ela é de acordo com a abertura do produto. Então, vocês vão entender que eu vou abrir o produto e a partir do momento que eu abro o produto, que eu faço a diluição do produto, ele tem uma validade de 14 ou 28 dias. Se é 14 a 28 dias, o que vai definir se eu troco em 14 dias ou em 28 dias? Você vai ver como que está o nível através de medições e fita de teste, certo? Certo. Então, vamos lá. Perguntinha. A desinfecção de alto nível do glutaraldeído é de quanto tempo? 30 30 minutos. minutos. E a esterilização é de quanto? 8 a 10 horas. Exatamente. Fácil essa 8 pergunta, né? Super fácil. Tá escrito aí? Então, vamos lá. Quanto tempo para troca do produto? Ó, presta atenção. Quanto tempo... Eu só mudei de slide para ver se vocês estavam prestando atenção. Quanto tempo para a troca do produto a partir do momento que se abre ele? 25 Se não me engano, dias ou tem aqui. 28. 28? De 14 a 28. De 14 a 28, parabéns. É isso mesmo. Para quem falou 28, é isso também, tá? De 14 a 28 dias. Vamos falar então agora sobre o ácido peracético. Lembram do ácido peracético no grupo de vocês? Sim. Então, o ácido peracético, ele tem a funcionalidade de quê? De quê, gente? Para retirar a sujeira que está muito seca no material. Não, esse aí é outro. Esse aí é o detergente enzimático. Quem pode ler esse slide aí para mim? Pode ler? Pode. Deixa eu então falar. Ácido peracético. O ácido peracético é uma mistura em equilíbrio de peróxido de hidrogênio. Peróxido. É esse negócio aí. Ok, prossiga. Ácido acético e água. Por esse motivo, é um produto tóxico e corrosivo. É um líquido incolor levemente amarelado e de odor semelhante ao vinagre. No Brasil, foi incluído como desinfetante esterilizante pela portaria número 15 de 23 de 8 de 1988 da Anvisa e foi reconhecido como princípio ativo autorizado pelo Ministério da Saúde. Ele mantém suas propriedades em presença
de matéria orgânica, sendo recomendado como substituto ao uso esse nome é difícil, professor, glutaraldeído 2% e do hipoclorito 1%. Desinfecção de equipamentos, como para dialisadores usados na hemodiálise. Para esse caso, a esterilização pelo ácido peracético é o método mais utilizado atualmente, pois tem alta eficácia e baixo custo. Esse emprego se deve ao fato de apresentar característica esterilizante, fungicidas, viricidas e bactericidas. Diluição depende da proporção. Desinfecção de alto nível, tempo de permanência entre 30 a 60 minutos. Desinfecção de médio nível, 30 minutos. Desinfecção de baixo nível, 10 a 15 minutos. Ok, entendeu? Sim. Então, me explica aí, essa desinfecção de alto nível, de médio nível e de baixo nível. Quem? Você. Sério, professor? Então, vamos lá. Para desinfecção de baixo nível, ele é utilizado com ácido acético e água. E tem que ficar no máximo de 10 a 15 minutos. Quando a sujeirinha é bem leve. Para desinfecção de nível médio, tem que deixar mais ou menos 30 minutos. E quando é uma infecção grande, de alto nível, o tempo de permanência pode demorar de 30 a 60 minutos. Depende da sujidade. Exatamente. E me dê um exemplo de alto nível, Ivonete. Oi? Me dê um exemplo de um material que precisa de tempo em permanência de 30 a 60 minutos no ácido peracético. Os equipamentos que vão para os centros cirúrgicos? Tipo? Um bisturi, uma tesoura. Bisturi não esteriliza, viu, gente? Bisturi não? é descartável. Então só errei por um, então. Qual que é a outra coisa que você disse? A tesoura. Tesoura. Eu não conheço mais nenhum equipamento de lá de dentro. Não? Não. Gente, olha só. Depois eu explico isso. Vamos lá. Aparecida Tavares. A pinça, eu acho. Pinça está em outro local. Depende, né? Lembra o que a Gisele acabou de dizer? Depende da sujidade. Então, vamos lá. Dentro de um centro cirúrgico, todo material utilizado, ele precisa de desinfecção de alto nível. Certo? Certo. Gente, tô abaixando... As parafusadeiras, aqueles negócios de apertar. Como é que você vai submergir uma parafusadeira? Como é que fala esse trem, gente? Parafusadeira. Não é isso, não, a palavra. Parafusadeira. É essa palavra mesmo? Professor. Sei lá, gente. Furadeira. De apertar os negócios, né? Entendi. Essas não vão, gente. Vou te contar o porquê. Tudo que é eletrônico, tudo que vai na energia, não pode ser submergido. Então, a esterilização deles é por meio de... Lembra? Quem fez o grupo? Acho que o grupo era da Gisele.
Por meios gasoso? Gasoso não, porque gasoso tem líquido também, né? Ah, limpeza a seco. Exatamente, esterilização a seco, que geralmente é através de gases. Lembra? Lembram? Sim. Ok. Sim. Aparecida Tavares, tá aí? Tô aqui, professor. Me dê um exemplo de material de médio nível. Uau. Ai. Pode arriscar, não tem problema errar, não. Professor, igual o vestuário, tipo assim? Tipo o quê? As vestes, tipo a roupa. Vestuário. Não, Isso. vestuário não. É de material mesmo. Que a gente usa, tipo, as bandejas, né? Bandeja, tipo assim. Que usa. Exatamente. Sheila, tá aí? Oi, estou. O que você acha que vai na desinfecção de médio nível? O que vai é Tesoura também. tesoura A gente e vai... pinça, eu acho. Pinça. A gente vai repetir muito sobre isso, sabe por quê? Porque tanto as pinças, tesouras, cabo de bisturi, elas vão tanto para médio nível quanto para alto nível. Aí vocês vão falar, vocês me confundiu toda, professor. Qual é a diferença de uma para outra? A Gisele disse. Depende da sujidade? Parabéns, isso mesmo, Gisele, vai depender da sujidade. Então, por exemplo, estou cá eu fazendo um curativo num paciente que há 5 dias está em tratamento de curativo para recuperação tecidual. Eu vou ter que usar pinça, tesoura e outros materiais, como, por exemplo, existem 2 tipos de pinça, pinça dente de rato, pinça hemostática, pinça Kelly, entre outras. Os materiais de curativo, eles são desinfecção de médio nível, porque eu ainda vou levar ele para a esterilização, compreende? Esses mesmos materiais, sendo utilizados em um centro cirúrgico, eles já são de alto nível. Por quê? Porque às vezes eles têm contato direto com tecido, sangue, entre outros. Então, professor, quando se trata de curativo, se trata de um curativo, independente de qualquer curativo, eu vou fazer ele no médio nível? Não, porque vai depender da sujidade. Se for um curativo onde tem secreção, tecido de paciente, sangramento, entre outros micro-organismos envolvendo aquela situação, eu preciso de uma esterilização de alto nível, certo? Sim. E quando então eu vou usar a desinfecção de baixo nível? Nas gases? Não. Não, ninguém vai arriscar? Cadê o Antônio? Antônio? Dormiu? Ainda não, professor. Estava ocupado ali. Uai? Ocupado? Ocupado Não, em quê?
Fui Uai. tomar água. Sei. Você não tá dando nem moral é pra minha aula, rapaz. É, não. Então vamos lá, Antônio. Que tipo de desinfecção de baixo nível eu vou utilizar? Bandeja, O que mais? espelho, O que mais? espelho. Espelho? É, não, sei lá. Pra que eu vou esterilizar espelho, homem? É, não, esquece esse nome aí. Superfície, lousa. Gente, materiais também de terminais. Lembra quando a gente fala sobre as desinfecções de terminais? Lembram? Então Sim. você vai falar para mim assim, mas esse não vai ficar submergido. Não, mas você vai usar um tipo de esporrifador, esporrifando no local e deixando em ação por 15 minutos. De 10 a 15 minutos. E aí você vai... Professor, aquela luva cirúrgica também, ela é considerada de desinfecção de baixo nível? Não, porque a luva cirúrgica ela é descartável. Você não reutiliza ela, certo? Bom, vamos prosseguir então, né? Formaldeído. Quem pode ler para mim? Eu até poderia ler, mas, minhas vistas tá tão ruim. Meu óculos tá embaçado. Não é possível, aí. Vamos consultar com o oculista então, né? Amanhã... Não, você não sabe mais que você tá preocupada. O meu marido disse que hoje já não tá sentindo nem cheiro, nem tato. Ai, meu Meu Deus Deus do céu. Ai, meu Agora Deus. eu tô preocupada. Isso é Covid, hein? Por amor. Em nome de Jesus que não Misericórdia, tá seja, né? repreendido. É. Vamos lá, gente. Formaldeído. Mas eu comecei assim, viu? Você deu Covid? Foi. E no dia da prova você já tinha acabado com esse Covid seu, né? Já. Ai, graças a Deus, meu Deus. Então foi assim que você começou? Foi. Eu fiquei sem sentir gosto na boca de comida alguma e cheiro. Poderia ser o pior perfume. Eu não sentia. Ou Droga. melhor, né? Gente, vamos voltar aqui à aula. Formaldeído. Esse método de esterilização possui função fungicida, virucida, bacteriana e após 18 horas agindo também possui ação esporicida. Ele é um gás incolor, com forte odor, além de ser cáustico para a pele e cancerígeno. Também, aliás, pode ser encontrado em formas aquosa e alcoólica. Sua grande desvantagem é a lentidão do processo, que pode levar até 18 horas para a esterilização dos materiais. O formaldeído é indicado para processamento de materiais críticos como catéteres, drenos e tubos de borracha, nylon, teflon, PVC, polietileno, em ambas as formulações, laparoscópios, artroscópios e ventriloscópios, externos de acrílico, apenas na formulação aquosa. O processo dura cerca de 2 horas a 65 graus. Se a temperatura for mais elevada que o tempo de duração do processo diminui. Esse método deve ser utilizado para materiais que não podem ser expostos ao calor, materiais termosensíveis como equipamentos elétricos e endoscópios. Muitas vezes se utiliza esses métodos para para eletrocautério, que é a palavra certa, mas muita gente conhece como bisturi elétrico, certo? Outra forma de utilizar o formal... Foguinho. Oi?
Aquele que tem tipo um foguinho que vai cortando a pele? Exatamente. Exatamente. Outro método também, outro aparelho que é utilizado geralmente são aqueles aparelhos para endoscopia, sabe? Sim. Vocês nunca devem ter visto na realidade, mas são os aparelhos, a microcâmera que é introduzido dentro da sua garganta. Outro material também que pode ser utilizado através de formaldeído são também aquelas pinças como que fala? De cirurgias por vídeo, certo? Já ouviram falar de pinças por cirurgia de vídeo que faz aqueles 3 furinhos? Eu já. Então, é exatamente eles. Por quê? Porque aquela cirurgia de tirar a vesícula? Sim, hoje utiliza. Uhum. Certo? Então, como se trata de equipamento que não pode ir para o calor porque derrete, eles utilizam essa substância. O maior problema dessa substância é o tempo que precisa ficar exposto o material. Vou correr aqui porque não vai dar tempo de tudo. Deixa eu ver aqui. Para a gente finalizar. Hipoclorito. Quem conhece hipoclorito? É a que boa. Exatamente. É o cloro na realidade, né? A que boa na realidade existe a substância do cloro. Alguém pode me dizer para que a gente mais utiliza o hipoclorito? Alguém lembra? Para desinfectar banheiro, para desinfectar casa, para limpar móveis, para clarear roupa, para clorar verdura, para clorar alface. Exatamente. A funcionalidade dele é exatamente isso. Ah, professor, para beber também. Para beber também, sim. Hoje existe uma medição que você coloca no filtro para filtrar e você fazer o consumo dela a fim de matar bactérias, principalmente para quem não tem filtro também, para quem pega água da torneira, fazer essa medição e fazer... Uma colher de sopa dentro de um galão de 20 litros. Eu não conheço, na realidade, a medição para beber água, mas tem algumas medições aqui, ó. Não deu nada, não. Limpeza geral. A cada 5 litros de água, adicione um copo de 200 ml. Mas isso daqui é para lavar alguma coisa, tá? Isso daqui é para desinfecção. Não é para ingerir, certo? Limpar pias e banheiros. Utilize meio copo, 100 ml do produto em 10 litros de água. Ralos e vasos sanitários. Utilize água sanitária pura para tirar manchas e após 10 minutos enxague. Então, assim, ele tem várias funcionalidades, certo? Vai mandar os slides para nós, professor? Vou não. Por quê? Porque vai cair na prova e vocês vão estudar, não pode. Tem que saber tudo de agora. Depois não pode mais. Oxi. Tô brincando. Vou mandar sim. Eu ia falar, uai, professor, você tá mal. Quem ia falar que eu tô mal, Aparecida? Eu ia falar assim, uai, professor, você ficou mal, uai. Pois é. É porque vocês tiraram muitas notas boas, sabe? Eu vi que não precisa dar facilidade para vocês, não. Né? Né? Bom, vamos falar rapidinho sobre terminologias científicas da área. Essa terminologia não é essas terminologias que a professora está pedindo para vocês fazerem, tá? É na área de biossegurança. Então, quais são essas terminologias? Antisepsia, antisséptico, asepsia, contaminação cruzada, degermação, desinfecção, desinfetante, detergente. O que cada um tem uma historinha sobre cada um, o que significa cada um. Compreende?
Sim. Aqui, Cada um tem sua função. ó. Aqui cada um tem uma sua função e é um trabalhinho que vocês vão fazer para mim, certo? Eu vou mandar o slide para vocês e vocês vão escrever no caderno o que caracteriza cada uma delas, certo? Adoro. Ok. Certo. Técnicas assépticas. Então vamos falar sobre técnicas assépticas. Bom, certos micro-organismos do ambiente justificam a aplicação de técnicas que reduzem o seu número e proporcionam maior segurança ao paciente e à equipe de saúde. As infecções podem ser provocadas por causas ligadas ao meio ambiente, ao material, ao paciente e à própria equipe de saúde. Qual é a diferença entre asepsia e antisepsia? Alguém sabe me dizer? A asepsia é uma coisa que não tem bactéria, que já está limpa. E antisepsia é um conjunto de produtos para fazer a asepsia. Quase isso, Gisele. Parabéns. Eu nunca acerto isso aí, professor, nunca acerto. Ó, a asepsia é um lugar que já tem, que a gente prepara o local para um determinado processo. Antisepsia é onde existe o micro-organismo e a gente vai eliminá-lo, compreende? A asepsia não tem, porque a gente asepsia já está limpo. Já está limpo. E antisepsia vai limpar. Vai limpar. Ele tem um micro-organismo e eu vou limpar. Então, geralmente, a gente vai utilizar aqueles produtos. Lembra, ó, vamos voltar aqui, ó. Hipoclorido, formaldeído, ácido peracético, glutaraldeído e entre outros produtos, muito mais sobre essa condição. Compreendeu? Ah, sim. Certo? Ó, a asepsia é o processo pelo qual se consegue afastar os germes patogênicos de determinado local ou objeto. A asepsia consiste num conjunto de métodos e processos de higienização de determinado ambiente com a finalidade de evitar a contaminação do mesmo por agentes infecciosos e patológicos. Ou seja, a gente limpa e a gente está evitando a contaminação daquele ambiente. Antisepsia já existe a contaminação e a gente tem que eliminar essa contaminação. É o emprego de meios para impedir a proliferação microbiana, degermação, remoção ou redução do número de bactérias na pele por meio de limpeza mecânica ou aplicação de preparos químicos próprios. Utiliza-se o termo quando se empregam soluções germicidas de baixa causticidade e hipoalergênicas na pele e mucosas. Principais PVPI, que é a polividona. Isso daqui nós estamos falando de pele, tá, gente? Eu vou falar agora de ambiente. Que muitas vezes nós temos que entender assim, ó, existem os produtos para biossegurança do ambiente e existem os produtos para biossegurança no paciente. Compreende? Gente, vamos que está acabando o tempo. Preciso finalizar. Compreende? Sim. Compreende mesmo? Sim. Ó, a diferença é que, por exemplo, eu não posso usar um glutaraldeído, por exemplo, na pele do paciente. Eu não posso utilizar, por exemplo, o formaldeído na pele do paciente. Eu não posso usar o ácido peracético no paciente. Então, eu uso isso para ambientes e materiais. Ao contrário da asepsia e antisepsia para
a pele do paciente, eu utilizo outros produtos, como Degermante? soluções. Degermante alcoólica, degermante aquosa, degermante puro, que agora me esqueci o nome, mas a gente vai falar... Aquela amarelinha é o qual? É a degermante. A amarelinha é degermante. Aqui espuma. A espuma é degermante. Todos, na realidade, são degermantes. Só que tem a degermante alcoólica, degermante tópica, degermante aquosa e por aí vai. Cada um com a sua funcionalidade. Isso depende de cada médico e para que ele vai utilizar. Classifica-se a asepsia em emprego de técnica com o objetivo de não propagar os micro-organismos em local ou objeto estéril. Sendo assim, não devemos falar, tossir ou espirrar sobre materiais estéreis. Não considerar estéreis pacotes úmidos, sem datas e abertos. Abrir pacotes estéreis com técnica correta. Guardar os materiais em armários próprios e sempre limpos. O que isso quer dizer nessa técnica aséptica? Eu estou no centro cirúrgico e aí já estou aparamentado e de repente espirro. O que eu preciso fazer? Trocar tudo. Tudo que tem ali, porque senão eu contaminei o processo da cirurgia. Estou fazendo uma sondagem vesical de demora. Se eu tocar qualquer outro local com luva estéril e voltar a tocar no paciente na sondagem, contaminei. Tenho que parar e trocar tudo. Então, a asepsia é afastar todo o processo de contaminação a fim de propagar esses micro-organismos. Compreende? Sim. Compreendido. Ok. Sim. Então, medidas adotadas para evitar a diminuição, a disseminação de micro-organismos. Lavar as mãos com frequência ao cuidar de doentes através de qual técnica? Técnica da higienização das mãos. Cobrir a boca ao tossir e ao espirrar. Ou seja, na realidade é nem tossir e nem espirrar perto de um paciente ou em algum procedimento. Não compartilhar objetos de uso individual. Medidas coletivas, saneamento e higiene ambiental. Isso daí está num contexto geral de cuidados. Medidas hospitalares, isolamento de pessoas com doenças transmissíveis, limpeza do ambiente terminal e concorrente, não colocar materiais diretamente no chão. Diferenças. Limpeza, lavagem, enxágue e secagem do material com soluções desencrostantes e detergentes. Esterilização, isso aqui é só um lembrete daquilo que a gente já falou de central de esterilização, desses materiais que a gente falou há pouco, tá, pessoal? Esterilização é a destruição ou eliminação de todos os micro-organismos na forma vegetativa ou esporulada. Desinfecção é a destruição ou inativação de micro-organismos patogênicos ou não, situados fora do organismo humano, não necessariamente matando os esporos. Essas são as minhas referências e acabou-se. Pessoal, tem alguma dúvida? Não, professor, a gente Não, só vai mas- querer depois para ler, né? Para ficar melhor ainda. Ó, eu quero abrir isso daqui, faz parte da minha aula no meu cronograma. Vamos ver até que se abre, nem sei se vai abrir.
sobre a lavagem das mãos. Eu sei que vocês têm visto bastante isso já, eu acho que não vai abrir. Eu vou mandar no grupo de vocês. É só um lembrete mesmo de como que é a técnica, tá bom? Mas vocês já viram isso algumas vezes, não já? Sim. Sim, Sim. Já estão afiados para lavar as mãos, né? com certeza. Queria que abrisse. Eu peguei essa daqui, eu não sei se vocês já viram ela. Ela é a padrão da Anvisa. Não abre. Deixa eu ver se o Google aqui tá em aberto. Nossa, vai demorar muito, né? Eu vou atrasar a aula de vocês. Nossa. Eu tinha pegado a própria da Anvisa. Aqui, ó. Essa daqui. Ah, eu já vi essa daí, professor, no hospital. Mas eu acho que vai ser ruim para vocês verem aqui, porque vai ficar baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo salvar a imagem. Vamos ver se abre. Gente, tá muito ruim a internet aqui. Lento demais. Abre. Aí ficou baixo, ou ficou ruim. Mas enfim, depois eu vou mandar para vocês. Para vocês darem uma olhada sobre ela. Vocês já devem estar cientes muito bem sobre isso daí, como vocês bem disseram. E a gente vai aprendendo, porque vai cair na prova, viu? Técnicas da asepsia da mão. Certo? Certo. Nós acabou de sair de um monte de prova, professor, você já está falando de prova de novo. Não, vocês saíram super bem. Para de chorar, Gisele. Vocês eu mesmo errei, acredito, 3 questões. Ou 4. Tem que marcar um dia para eu entregar a prova para vocês. Que aí vocês dão uma olhada. Quando vai ser nossa aula prática, professor? Então, minha aula não tem aula prática. Acredita? Não, presencial, não vai ter mais não? Uai, eu tô chorando para ter, pelo menos uma vez por mês, mas eu conversei com a Priscila meio que me desanimou. Por conta que tem que vir uma vez por semana a prática, e vocês já veem na prática tanto da Patrícia quanto da Fúvia, então acaba que não dá para mim. Vamos fazer a chamada. Mês passado não foi todo mundo, todos os professores? Oi? Mês passado não foi todos. Não sei. Não, mas a gente vai vendo isso daí para dar certo. Vou fazer a chamada, tá bom? Antônia de Jesus.
Antônio Wilson. Presente. Aparecida Tavares. Presente. Caroline Bueno. Gente, a Caroline nunca... Eu não sei como é que ela vai fazer, não. Cleide Almeida. Débora. A Débora tinha entrado, não tinha? Uma hora? Sheila. Oi. Gisele. Presente. Ivonete. Presente. Jéssica Alves. Presente. Melhorou, Jéssica? Tô mais ou menos, professor. É minha pressão que tá baixando, acho que é por conta do calor. Aí tá me dando. A pressão tá toda hora oscilando abaixo. Dá uns treques, a cabeça dói. Entendi. José Severino. Joyce. Juliana. Presente. Kissila, eu acho que ela não estuda mais, desistiu. Lídia Coelho. Lilian Duarte. Gente, então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Certo? Vai Tá com bom. ele. Vai com Amém. Deus. Vocês fiquem Boa todos noite. com ele também. Boa noite, tá? Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tenha um final de semana abençoado e o feriado também. Obrigado. Tô indo pra casa dos meus pais, você acredita?